Paz do Senhor a todos, estamos aí com a lição de Escola Bíblica Dominical, mais uma semana, a lição juvenis, e hoje o tema fala sobre adoração versus idolatria, adoração X, idolatria. E essa lição aqui, ela tem o objetivo de explicar a amplitude da idolatria, demonstrar a idolatria que há na música moderna e conscientizar do perigo da idolatria na música. Essa é a lição de número 8 e vamos estar comentando com você nos próximos minutos aí, já dando um toque para você dos tópicos que serão aqui abordados. O número 1, os ídolos da música. O 2, o palco é o novo altar. O 3, o exemplo dos ídolos modernos. O 4, e na música evangélica. Esses são os tópicos que nós iremos comentar a partir de agora. Vemos aqui já no início um versículo aqui, escrito assim, em Êxodo capítulo 20, versículo de número 3. Não terás outros deuses diante de mim. Então aqui já um conselho, uma advertência de Deus, dizendo que não podem haver outros deuses diante dele. Só há um Deus. Não pode haver outros deuses. Aqui nós vemos também alguns textos que nós vamos ler mais daqui a pouquinho, mas ele trata na leitura bíblica em classe do Êxodo 20, versículo 1 a 3. Então falou Deus todas essas palavras dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, na casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim. Então, Êxodo capítulo 20, versículo 1 a 3. E o Salmo 135, versículo 5 a 18, que eu vou ler só o versículo 5, que diz assim: Porque eu conheço que o Senhor é grande e que nosso Deus está acima de todos os deuses. Então ele é o único Deus, é o Deus acima de todos os deuses que as pessoas criam, falam, mas ele é um Deus acima de todos os deuses. Sintetizando, a música é mais do que um simples lazer. Ela tem o poder de mexer tanto com nossas emoções, quanto com a nossa razão. Por isso, não é à toa que ela é muito utilizada para fins religiosos. Mas o curioso é que mesmo quando ela tem funções puramente comerciais, como a música secular, ela consegue mexer espiritualmente com as pessoas, levando verdadeiras multidões a cometerem um dos pecados que Deus mais abomina, a idolatria. Então, quando nós tratamos do assunto idolatria, até na introdução aqui, fala a respeito da idolatria, nós podemos observar que a idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Mas como assim? Eu gosto de tal coisa, mas continuo amando Deus. Mas desde que você divida a glória de Deus, que é única exclusivamente para Ele, você passa a estar idolatrando. Então quando alguém fala assim de algum jogador de futebol, por exemplo, eu amo jogador de futebol. Uma mocinha lá fala, eu amo jogador de futebol. Só que ela diz assim que ama e que ela sonha, não consegue parar de pensar e acima de todas as coisas é um jogador de futebol, é o momento que ela está idolatrando esse jogador de futebol. Passa a se tornar uma idolatria, aquilo que você dedica, ama totalmente acima de Deus. Então passa a ser idolatria. Então por isso aqui na introdução que ele fala a respeito dessa idolatria, diz aqui, o comentarista diz assim: uma multidão segue uma estátua que representa alguma coisa nas ruas da cidade, um santo, isso é uma idolatria. Então a partir do momento que você faz algo acima de Deus, você quer amar acima de Deus, e mesmo que você diga que não ama acima de Deus, mas faz mais coisas para Deus, ou melhor, para aquilo que você está idolatrando, você passa a deixar Deus abaixo daquilo que você diz que tanto ama, que é Deus, e acaba não prestando o culto que deveria prestar a Deus. Isso se torna idolatria. Mesmo que as pessoas venham reclamar e dizer que não, se torna idolatria. Diz aqui no início dessa lição, um dos pecados mais abomináveis na Bíblia é a idolatria.
Daí eu grifei dentro da mesma lição, qualquer coisa que colocamos à frente de Deus em nossa vida é uma idolatria. Olha a lista: um carro, uma namorada. Vocês já viram aquela rapaziada, falando com os adolescentes agora, já viu aqueles rapazes que quando arruma namorada esquece até dos amigos? Some da igreja. Arranja namorada e some do grupo. Some da igreja. Não ora mais, não jejua. Já está namorando mesmo porque já não jejuou e não orou, né? Então já é um grande problema aí. Já está namoro errado mesmo. Mas aí, desaparece da igreja. Some. Porque arrumou uma namorada. Também está dizendo aqui um carro, uma namorada, um filho, um time de futebol. Aqueles que são totalmente fanáticos pelo time de futebol. Gritam, pulam, viram cambalhota, brigam com os outros por causa do time, cantam hino pro time, adoram até tudo do time, perdem os amigos por causa do time. Isso daí também é uma idolatria ao time também. Daí diz aqui também uma ideologia e até mesmo uma denominação. Alguns também, que de algumas igrejas, a maioria são seitas, mas ainda assim de algumas igrejas o pessoal fala, é só minha igreja que salva, só minha igreja, e acaba tornando aquela denominação algo, não, é só ela e acabou. Isso também parece uma idolatria, a denominação que a pessoa segue. Então, você viu que idolatria é além daquilo que você imaginou aí. É muito além, é muito além. Então pode ser tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Tudo aquilo. Carro rebaixado, carro lindo. É idolatria. Tópico de número 1. Tópico de número 1. Os ídolos da música. Interessante que é onde a gente filma aqui na loja, Filadélfia Artigos Evangélicos, propaganda da loja. Aqui, para trás de mim, que tem uma rua aqui. E é bem na hora do rush que a gente geralmente filma. Hoje é o Ellison que está me ajudando aqui. O Ellison Betinho. E na verdade, quando nós começamos a filmar, começa a passar muito carro com som, com música alta e vai tocando aí. Mas vamos continuar falando sobre os ídolos da música. O que vemos em noticiários quando astros da música, especialmente do pop e do rock, visitam um país? Multidões nos aeroportos. E nós vemos nos jornais, às vezes a multidão lá, as meninas esperando, apareceu fulano na janela. O fulano na janela. Ficam todos desesperados que o fulano deu um tchauzinho na janela. Um tchauzinho na janela. Isso daí é os ídolos da música. Então o pessoal já fica desesperado querendo ver o seu ídolo. Multidões nos aeroportos, aquele empurra-empurra, tem que ter segurança para segurar tal, porque querem ver ele pelo menos olhar para ela e dar uma piscadinha. Dá uma piscadinha. Ou ela dá um tchauzinho para ele e eles ficam desesperados. Eu recebi um tchauzinho, eu recebi. Então esses são os ídolos da música. Daí diz aqui, o comentarista, que eles começam a berrar como loucos, desesperados como loucos. Desesperadamente. Isso faz me lembrar dos Beatles, embora a história conta dos Beatles que para divulgar o início dos Beatles eles pagavam para a multidão esperar lá no aeroporto e correr atrás para os Beatles ficarem conhecidos. Diz que no início foi assim, né? Não duvido que algum cantor faça isso também, né? Por aí. Mas então, o início assim dos Beatles foi dessa forma, o pessoal correndo e gritando. E daí diz aqui também, eles querem pelo menos levar um simples toque no seu braço, ou na manga da camisa do seu astro favorito, é a glória suprema. Fazem vigílias nas portarias dos hotéis, choram. Um dia eu conversei com uma menina que ela me contou assim, ela começou a ir para a igreja, ela falou, você não sabe que loucura que eu fiz, e contou um cantor que ela foi ouvir uma vez. Ela disse que estava desesperada ali, gritando o nome dele, fulano, fulano, e começava a gritar, e o cantor lá no palco, de repente, quando ela percebeu, ela disse que já não percebeu. Quando ela viu, ela já estava lá em cima do palco, tentando agarrar o cantor, os seguranças seguraram ela, e dela já não viu mais nada, ela já acordou, já não estava lá em cima do palco, estava lá embaixo, que tinha desmaiado, porque ela ficou desesperada que queria ver o cantor. Então eu falei para ela assim, mas viu, tem como você controlar? Ela falou, é incontrolável.
Então, são os ídolos da música, isso é uma idolatria, isso é errado. E a Bíblia, né, como foi lido aqui em Êxodo 20, versículo 3, não terás outros deuses diante de ti. E na verdade a pessoa está colocando como um Deus diante deles. Depois diz assim, é assim que acontece, mas por que fazem isso? Porque eles são deuses modernos. Graças a quem? A mídia, a TV, a internet. Divulga suas imagens em todos os lugares, as pessoas ficam desesperadas. Ah, fulano vai cantar em tal lugar. Todo o povo atrás do ônibus gritando, querendo autógrafo, querendo um tchauzinho. Então, é esse desespero que a pessoa enfrenta. E, para finalizar o tópico 1, tornando-se uma referência de comportamento para milhões. E que comportamento? Por quê? Porque eles começam a beber, vendem a bebida tal, vendem o cigarro tal, vendem isso. E o que acontece? Aqueles que amam eles começam a seguir os passos dos seus ídolos. Esse é o grande problema dos ídolos. Da música e qualquer outro tipo de ídolo também. Tópico 2. O palco é o novo altar. Isso não é um exagero? Tem uma pergunta aqui do comentarista. Isso não é um exagero? Sim, é um exagero. Mas está escrito aqui, por acaso você viu alguma banda de rock em um show ao vivo? Daí fala de uma multidão de anônimos que ficam lá se divertindo, estão lá. E daí diz assim, mas poucos alcançam a fama. O palco e o seu altar, onde a divindade em forma humana surge num clima de êxtase e euforia. Então o palco eles preparam, e a gente já falou que esse palco é um altar mesmo, que muitos até fazem sacrifício de animais, bebem sangue lá nos palcos, isso falando de ocultismo, né? Que qualquer hora nós vamos dar uma palestra sobre ocultismo aí, pelo vídeo, para você conhecer um pouquinho mais. Mas aqui fala dessa multidão que fica gritando com seus braços, alguns dos seus sinais, gritando nome, chorando desesperado e fazendo coisas malucas para tentar chamar a atenção do seu ídolo. Então, no tópico 1, tanto 1 como 2, nós vemos aqui que as pessoas elas começam a postar imagens com fulano de tal, começam a chorar, a cantar, a fazer tanta coisa. E aí que nós vemos um dos tópicos aqui, o 2 também, a multidão com os braços estendidos, gritando o nome, chamando atenção e querendo agarrar, abraçar, levar o ídolo para casa. Daí nós vemos aqui características dos ídolos da música e as do seguidor de Jesus. Qual que é você? Busca incontrolada pela fama ou busca ser conhecido pelo Pai? Busca desejo de ser conhecido a qualquer custo pelo público ou o desejo de ser conhecido por Deus em secreto, orando intimamente a sós com o Pai? Ou o palco é o seu altar ou a vida com Deus é o seu altar? Deseja uma vida luxuosa, riquezas e bens materiais ou anela por simplicidade, injeta todo o seu esforço naquilo que há sentido? E o último aqui diz aqui, ó, tem uma indústria para cuidar das suas imagens e carreiras? Ou tem o Espírito Santo lhe conscientizando sobre o que é certo e errado? Quem que você é? Seguidor de Jesus? Ou dos ídolos da música secular? É um caso a pensar. E algumas referências aqui negativas dos ídolos da música é o quê? Depravação sexual, envolvimento com drogas, envolvimentos em escândalos, enaltecimento da homossexualidade, enaltecimento da prostituição, enaltecimento dos vícios, enaltecimento da rebeldia, enaltecimento do descompromisso com os estudos. Tudo isso. Então, esse é o grande problema que nós vemos nessa situação aqui no tópico 2. Ainda tem mais 2 tópicos ainda. Vamos ver. Para completar o cenário religioso, assim como muitas pessoas que praticam uma fé não evangélica, possuem quadros e imagens de santos, entidades, afro-deuses, indianos, etc. Muitos jovens possuem pôster de seus ídolos musicais. Está lá o pôster. Chora. Quase ora para o pôster. Quer dizer, orar para Deus. Tópico 3. O exemplo dos ídolos modernos. Nosso envolvimento com a música tende a ser mais emocional do que racional. Então nós vemos aqui ultimamente que as pessoas elas acabam se envolvendo muito mais com os ídolos modernos, com a música. Não é algo racional de adoração a Deus, mas emocional. Chora, sofre a respeito, entra em desespero. E nós vemos que a situação desses ídolos modernos, tem um exemplo aqui, Kurt Cobain, que é do Nirvana, ele se matou, praticou suicídio. Amy Winehouse morreu se não me engano foi overdose que ela morreu.
O Charlie Brown Jr. morreu de overdose também. E aqui fala do Cazuza que morreu de AIDS, mas ele dizia que os nossos heróis morreram de overdose. Olha o que ele pregava. Esses são os heróis que tentam ser os heróis da juventude mundana, que não aceitou Jesus como Salvador. Mas quando nós vemos o tópico 4, faz uma pergunta aqui na música evangélica. Gritos histéricos, idolatria, cantores, vaidade e soberba. Pessoal, não está diferente. Na música evangélica, infelizmente, há cantores que às vezes falam força, e fala de Deus, e fala da força, que Deus que é o forte, que Deus que é o grande, que é maravilhoso, mas acabam, às vezes, eles mesmos não dando testemunho. Às vezes falam da força, que Deus é o Todo-Poderoso, mas eles mesmos não têm testemunho nenhum. Eles mesmos demonstram uma vida errada, uma vida sem a presença do Espírito Santo, uma vida com o mundo infiltrado no meio. É um mundanismo dentro da música evangélica. Infelizmente, por isso, conselho, comece a observar quem são os cantores e cantoras evangélicos, e aqueles que você olhou, viu soberba, como diz aqui, viu vaidade, arrogância neles, corta, deixa pra lá, esqueça deles. Porque se você passar a segui-los, é que perigoso você começar a idolatrar esses cantores também. Eles começam a dizer, a palavra deles vale muito mais. A Bíblia deles, as suas instruções, as Bíblias, valem muito mais, às vezes, que a Bíblia Sagrada. Então, preste muita atenção aí. Falando em Bíblia Sagrada, eu vou colocar vários versículos embaixo desse vídeo. Eu vou colocar vários versículos escritos, né? Na descrição lá. O Edson vai me ajudar lá. Vamos colocar o Edson e o André Betinho também. Vamos colocar na descrição lá vários versículos, por causa do tempo nosso aqui. Ele é rápido, a nossa câmera, a minha câmera que eu ganhei, o tempo dela é curtinho, mas a gente vai melhorar isso. Tá, gritos histéricos, idolatria e cantores, vaidade, soberba. Daí ele comenta aqui, esse comentarista, que o pessoal começa tanto a adorar esses cantores que eles passam a ficar soberbos, cheios. E esquece que, na verdade, que ele cresça e a gente diminua. Que ele cresça. Então, vamos prestar atenção. Vivemos num mundo que é o relativismo, tudo pode, vale tudo, está tudo certo, está tudo correto. Vivemos num mundo desse jeito, mas vamos viver como Daniel, que diz no subsídio aqui, não se misturou com os manjares do rei. Tá? E lembrando que esses astros, ele traz o quê? Pecado e morte. Esses astros, vou deixar um texto antes de acabar o vídeo aí, Filipenses 2:15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecei como astros do mundo. Então vamos começar a pensar, a analisar todas as coisas, tá? Vejam lá, na descrição vai estar um link também para a lição de adultos, que é do meu amigo, o professor presbítero Marcos Mainardes, tá? Mas observe tudo isso, vamos buscar adorar a Deus, vamos buscar servir ao Senhor e não caia nessa da idolatria. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus e a paz do Senhor até a semana que vem.